Bom, nós já estudamos então do nosso catecismo aqui 2 virtudes cardeais. Quais foram as duas? Prudência e justiça. Aí teve um dia que eu vim aqui e falei para você sobre a prudência como aquela virtude que vai agir na nossa inteligência, na nossa razão, e ela vai estar agindo para que, diante das situações que eu tenho que fazer escolha na minha vida, eu possa fazer lá uma hierarquia das escolhas, das coisas que eu vou escolher, e conseguir, com a graça de Deus, enxergar o que é o mais importante para poder escolher o mais importante. Porque se a gente não refletir sobre o valor das coisas e poder enxergar o verdadeiro valor delas, a gente pode fazer escolhas que depois a gente se arrepende. Porque a gente vai acabar pegando um bem menor no lugar de um bem maior que devia ter sido escolhido. Então a virtude da prudência é aquela que abre os olhos da alma para enxergar o mais importante, o melhor e o que deve ser feito para a glória de Deus e salvação de nossa alma. Esse discernimento, né? É ela que vai nos dar esse discernimento. E uma vez que a gente escolhe, nós também buscamos aquilo que é o melhor e buscamos aquilo que é o mais justo, né? A virtude da justiça que nós falamos depois, o Mateus veio aqui nos ensinar aquilo que a igreja ensina, aquilo que os magistrados ensinam aí na vida civil, né? Que a justiça é, definição mais básica, dar a cada um o que é seu, né? Então, quando a gente olha para a justiça, a gente viu que os 10 mandamentos ali, de certo modo, a gente pode olhar para eles como deveres de justiça. Porque, veja bem, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar o santo nome de Deus em vão. Terceiro, guardar os dias santos, né? E aí você olha e fala, peraí, esses 3, eles se referem diretamente à minha relação com Deus. Porque uma vez que eu reconheço o fato de que Ele é meu Senhor, Criador e Salvador, não é só um Criador, Ele é um Salvador, me salvou quando eu estava longe. Então eu vejo que eu devo muito a Ele. O mínimo que eu devo por ser criatura é a adoração, está no primeiro mandamento. No segundo e no terceiro. Porque todos esses atos, né, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome de vão e guardar os dias santos, é em obediência e amor, em reverência a Deus. É dar a Deus aquilo que é devido a Deus. É meu dever de católico ir aos domingos na missa para adorar a Deus com todos os meus irmãos na fé, unidos com o sacerdote que o próprio Deus me deu e que Ele se faz misticamente ali, o próprio Jesus presente no sacerdote. Então eu vou me unir ao próprio Jesus para oferecer um sacrifício agradável a Deus Pai. É um dever de gratidão, de criatura, de filho, de salvo, de fiel salvo por Deus. Dar a cada um que é devido. Então aí a gente vai chegar à conclusão de que a virtude da religião, que, curiosidade, é uma virtude também, é exatamente isso. Dar o que devemos a Deus. Isso é a religião. É uma virtude também, que nós devemos cumprir, viver. E aí quando a gente olha para os outros mandamentos, 4º mandamento lá, honrar pai e mãe. 5º, não matar. Você vai olhar assim, não pecar contra a castidade, não roubar as coisas alheias. Você vai começar a perceber que todos se referem ao nosso respeito com o próximo. E o dever que nós temos de dar ao próximo o que é dele. E o que, em contrapartida, significa não tirar dele o que é dele. Não tirar a vida que é dele. Não tirar dos pais a honra devida a eles. Não tirar os bens do outro. Não tirar a honra da família do outro pela traição. E assim vai. E aí nós vemos que a justiça está presente em todos os 10 mandamentos. Do 4º até o 10º, ela está nos lembrando de dar a cada irmão o que lhe é devido. 1º ao 3º, dar a Deus o que devemos a Deus. 4º ao 10º, dar aos irmãos o que devemos a Deus. E aí então fica muito claro que, se os 10 mandamentos, no fundo, têm um dever de justiça envolvido, sem a virtude da justiça, a gente vai conseguir agradar a Deus? Não. Porque Deus deixou muito claro
A gente abre o Evangelho, lê as cartas de São João. Quem ama a Deus, Jesus disse, quem me ama, segue os meus mandamentos. Então, se nós queremos amar a Deus, nós sabemos que o caminho é os mandamentos. E os mandamentos são deveres de justiça em certo aspecto. Então, eu preciso da virtude da justiça. Agora, então, nós temos que olhar para essa terceira virtude na sequência aí, que é a virtude da fortaleza. E aí, eu pergunto para vocês primeiro, o que seria a virtude da fortaleza? Começando pelo Arthur. Quando eu penso na virtude da fortaleza, não sei porquê, mas penso em força. Tem algo relacionado à força, vamos dizer assim. A resistir a algo, resistir algo nesse sentido. Força e resistência. Vitor. Para mim também tem essa lógica de força, resistência, coragem. Não desistir fácil das coisas. Ter coragem e não desistir fácil das coisas. Lucas. É coragem também. Não temer nada, nem a morte. Não temer nada, nem a morte? Caramba. Michele. E fala no sentido de se manter firme na fé de Cristo. Se manter firme na fé. Porque você vai se desviando. Tudo que ele te dá, ela vai para te desviar você do caminho do Senhor. Ela o tempo inteiro está te testando de diversas maneiras. No nosso dia a dia, eu falei para você, tem formiguinha picando, no sentido que a gente está muito agitado no ano. A gente tem muitas coisas e a gente acaba esquecendo de quê? O principal, de Deus. A gente se foca no quê? No nosso dia do trabalho, no nosso dia do estudo. Mas o último que a gente vai pensar é em quê? Em Deus. Colocar Deus em tudo que nós estamos realizando ali. Às vezes é difícil, mas manter firme a serviço de Deus é complicado. Exatamente. Tudo que vocês falaram aqui é o que eu preparei para falar. Então acabou a aula por aqui, podemos ir embora. Brincadeira. Olha só, é exatamente o que eu tinha feito aqui na folha, para a gente entender o lugar da fortaleza na nossa vida espiritual, no que a Michelle acabou de falar, no como é que a gente vai reconhecer, né? Como é que a gente vai usar da fortaleza para a nossa salvação. Eu fiz um esqueminha, onde eu desenhei aqui, ó, a nossa vida, né? Tem a meta lá no final, que era o céu. Aí no caminho aqui, ó, eu lembrei daquela frase que, se eu não me engano, está no livro de Jó, né? Que ele vai nos lembrar de uma profunda verdade, que a vida do homem nessa terra é um combate, é uma guerra. E aí você já encaixa todas as palavras que vocês disseram. Se nós estamos em um combate, se nós estamos em uma guerra, é preciso força, é preciso resistência, porque eu vou ser atacado se eu estou numa guerra. Eu preciso de força porque eu também vou ter que atacar às vezes. Eu preciso perseverar, eu não posso desistir, senão eu vou morrer, eu não vou atingir a meta, né? Eu não vou ter a vitória. E aqui entra o que vocês colocaram, que na verdade nós temos que lembrar, nessa vida ela é um combate, mas é um combate porque a meta é o céu, é um combate para chegar ao céu. E nesse caminho para chegar ao céu, nós acabamos de lembrar que a gente precisa fazer escolhas, e a gente precisa da prudência para fazer essas escolhas, da justiça, para nós vermos de fato qual é o bem. Mas uma vez que eu fiz igual a Michele, enxerguei, o bem maior é Deus. Aí agora vai vir isso aqui que eu desenhei no meio, assim, ó. O que tem de obstáculo para chegar lá no céu? Tentações. E contra elas a gente vai ter que resistir, fazer aquela resistência que o Arthur lembrou. A gente vai ter as provações, que Deus vai permitir para nos amadurecer, né? Dói, mas a gente sabe que esse é o caminho. E aí a gente também terá que resistir, suportar. Mas também nós teremos missões, trabalhos a realizar. Igual lembramos aqui os estados de vida. O sacerdote ele tem uma missão a cumprir, ele tem que salvar almas, ele tem que pegar aquele dom que Deus deu para ele e frutificar. E nós aqui, como pais e mães de família, os nossos futuros aqui, a Michelle já como mãe de família, né, esposa, teremos a missão com o nosso cônjuge, levar ele para o céu, levar os nossos filhos para o céu, sustentá-los materialmente e espiritualmente.
Então, além da gente ter ali as tentações e as provações nessa vida, que são coisas que a gente tem que resistir, existem coisas que a gente tem que positivamente fazer. E aí a gente vai ter que ter a força, mas agora não para resistir, mas para atacar. Agir, buscar, caminhar, trabalhar pela nossa salvação com temor e tremor, como lembra São Paulo. Então, nós temos que olhar para a fortaleza como a virtude que vai nos ajudar a suportar, pular e vencer os obstáculos que vão surgir aqui. Porque a gente já foi iluminado pela prudência, pela justiça, já entendemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, porém isso é difícil, isso é exigente, e a gente precisa de força para pôr isso em prática. Então, o que o catecismo vai definir como fortaleza? Vamos ler o que ele definiu ali. Já que a gente precisa dela para suportar e para atacar, de certo modo, nessa guerra, nesse combate pela nossa alma, né? Então, ali na pergunta 915, o que é a fortaleza? A fortaleza é a virtude que nos torna corajosos, para não temer perigo algum, nem a própria morte, por serviço de Deus. E aqui você lembra que todas essas virtudes aqui, a gente está falando dela na busca do céu. Então, elas estão sobrenaturalizadas, porque a gente vai buscar elas por serviço de Deus, como coloca o catecismo. Então, a gente para pensar, caramba, mas eu preciso de coragem para trilhar esse caminho do céu? O mundo em que nós vivemos nos incentiva a chegar no céu? Pelo contrário, né? Te desincentiva e te ataca às vezes. Se você manifesta claramente que é esse o seu caminho, vão querer até te provar para ver se é isso mesmo que você quer, se você realmente está indo, ou se você está só falando, né? Que você, vamos ver se é um católico de verdade. Podem até te provar, te sacanear. Então o mundo não quer que você chegue lá. Então você precisa realmente de coragem. Você tem um mundo para enfrentar. Esse mundo, no fundo, ele está servindo ao Satanás. Satanás e seus demônios querem que você se salve? Não, o trabalho deles é completar o que eles iniciaram lá no paraíso, que é levar o ser humano à perdição. Nosso Senhor vem e nos resgata, porque nós livremente sucumbimos à tentação de Satanás, né? E o demônio quer continuar operando aquela mesma tentativa para que cada um de nós se perca. Então a gente precisa de coragem para combater demônios? Muita coragem. E força, muita força. Então realmente, precisamos dessa virtude que nos torna corajosos para não temer perigo algum. E aqui nós vamos enxergar o seguinte: não temer perigo algum, nem a própria morte, por serviço de Deus. Veja bem, então o demônio vai nos tentar. Quando o demônio nos tenta, ele faz o seguinte conosco: ele nos propõe uma coisa que parece ser um bem para nós. Toda tentação, para ser tentação mesmo, ela tem que parecer um bem para nós. E aí, aonde que está o discernimento que nós temos que ter? É a gente enxergar se, para ter aquele bem, eu vou acabar perdendo um bem maior. Se para ter aquele bem que a tentação está me fornecendo, eu vou ter que perder um bem maior, chamado amizade com Deus, então aí eu tenho que ser forte para rejeitar aquela tentação, mesmo que ela me atraia, mesmo que ela seja forte. Por quê? Porque eu sei que não vale a pena. Porque eu sei que é uma sabotagem. Porque ela oferece para mim um bem, como se fosse ganhar algo, mas no fundo, se eu ganho aquele algo, ele é um algo pequeno e passageiro, e eu perco um bem mais precioso, que é o céu. Então toda tentação tem essa jogada. Na verdade, isso é o mal, né? Eu estava ouvindo umas palestras, eu estou fazendo um curso lá do Padre Paulo sobre, o curso chama Estudiositas, onde ele está convidando os alunos do site lá a enxergarem que a gente precisa estudar, mas não estudar no sentido escolar da coisa.
com a meta de diploma, com a meta de salário, não. Cara, você precisa estudar porque é difícil enxergar o que é certo a fazer na vida prática. Você precisa de conhecimento para poder enxergar o bem. Se você não tiver informado, se você não conhecer a vontade de Deus e os modos de colocá-la em prática, você pode simplesmente ir vacilando, fazendo escolhas erradas. E aí ele nos lembrou o seguinte, ele citou o exemplo dos alemães na época do nazismo, que eles alegavam assim, o povo alemão, né, ele não queria carregar a culpa de que dentro de seu território aconteceu aquelas atrocidades. E aí muitos diziam que simplesmente eu não sabia que estava acontecendo tudo aquilo. Mas aí a gente faz assim, tá, você não sabia, mas você não viu os judeus sendo claramente perseguidos? Claramente difamados constantemente na própria mídia da Alemanha? E ao longo do tempo você não viu os teus vizinhos judeus sendo levados e presos, deportados? Então, tipo assim, por mais que você não viu uma foto do campo de concentração, alguma coisa errada estava acontecendo, não estava? E aí, mesmo que o alemão diga assim, mas eu não sabia que estava acontecendo tudo isso. Essa ignorância, de certo modo, ela é uma ignorância culposa, estávamos lembrando. É uma ignorância culposa, é como se a pessoa ela fechasse os olhos porque ela não quer ver, para não ter que tomar uma atitude. E aí entra o ponto. Por quê? Porque na medida que ela visse uma injustiça gravíssima, ou ela toma uma atitude e continua agindo de acordo com o bem, ou ela será fraca e covarde e vai deixar o mal acontecer e vai às vezes cooperar com o mal porque teme perder algo, né? Às vezes teme ser presa também, apanhar também. E aí ele fez enxergar o seguinte, que o mal, que todo ser humano, inclusive até os demônios, ele dá os exemplos, não agem por mal. Todo mundo, até os demônios quando faz algo, eles agem buscando uma aparência de bem. Só que aonde que está o mal? O mal é trocar um bem maior por um bem inferior. É aí que está o mal. Então, e aí, ele estava falando o seguinte, vocês que estão aqui estudando, né? Vocês perceberam que no site lá eu ensino vocês a terem virtude. Isso aqui a gente está estudando. Então, olha, eu ensino vocês a rezarem e terem virtude. Sabe por quê? Porque se vocês não tiverem virtude, entre essa força, essa coragem, quando você enxergar o bem que tem que ser feito, se você não tem força, você não põe ele em prática. Você, como um covarde, simplesmente não age. Isso é forte, né? Claro que eu dei um exemplo terrível aqui, né? Que é o do acontecimento que estava tendo lá do nazismo, com a perseguição dos judeus e massacre em massa. Que alguns reagiram, outros não. Então, ele deu um exemplo de uma análise de um filósofo alemão, que ele falou, olha, o filósofo disse, né? Quando eu vi que o negócio estava desandando para algo muito mal, eu fugi para os Estados Unidos para de lá tentar falar com o pessoal aqui para ver se eles me ouvem, porque se eu ficasse aqui falando o que eu ia falar, provavelmente eu ia me lascar. Então ele tomou atitude. Agora aí ele falou assim, mas quantos não tomaram uma atitude e agora simplesmente colaboraram ou fecharam os olhos, né? Aí entra esse ponto. Se os alemães não tivessem muita virtude, eles iam reagir? Sabendo que eles seriam ameaçados se reagirem? Aí a gente já viu um caso gravíssimo, onde sem virtude a gente cede para as pressões do mal. E a mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. O demônio vai nos tentar de jeitos muito sutis, né? Então vamos pensar em um exemplo claro aqui, Eu construí uma família. Eu tenho a minha esposa, a gente fez um propósito de agradar a Deus, a gente se casou na igreja, a gente tem os nossos filhos, mas surge uma mulher que me vê aí na rua e começa a puxar assunto comigo, começa a me tentar. Cara, aí ela fala para mim assim, olha, vamos sair um dia, à noite, vamos sair? Fez o convite. Eu tenho agora duas opções, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu tenho força interior e, iluminado pela fé e pela prudência, eu enxergo que o que aquela mulher me oferece vai me fazer perder
a graça de Deus vai me fazer perder a minha esposa, vai fazer eu perder a minha honra, que meus filhos vão olhar para mim nunca mais com meus olhos, ou enxergo que eu vou perder todos esses grandes bens que realmente têm valor por um prazer passageiro, e então eu tomo aí eu preciso da força de dizer não, eu sou casado, vá-te embora. Ou até, para ser bruto, o cara bruto espiritual mesmo, o cara ia falar assim, vai embora, Satanás, para a pessoa, né? Aí nunca mais volta mesmo a tentação. Ou se a pessoa tem força para resistir à tentação e fazer isso com a graça de Deus, se ela não tiver, ela vai ceder e ela vai perder um bem superior por um bem inferior. E aí ele deixou, isso ficou muito claro, o mal é isso. É quando nós escolhemos um bem inferior no lugar de bens superiores. Então, eu preciso de muita força para isso. Um outro exemplo que me vem à mente é aqueles exemplos de tentação, assim, de grupos, né? Eu tenho meu grupo de amigos. O meu grupo de amigos resolve fazer uma festa e lá vai ter droga. Tá, eu vou lá para agradar meus amigos e me coloco em risco de pecar e causar um escândalo para quem me vê lá num tipo de festa daquele, ou eu vou ter a coragem de dizer, não, eu não vou desagradar os meus amigos para agradar a Deus. É mais um exemplo de tentação. E eu preciso do quê? Força. Eu preciso enxergar de novo. Qual é o bem maior? Agradar os meus amigos, ter uma boa imagem com eles, ou ter uma boa imagem com Deus? De novo, é sempre isso. Toda tentação é o demônio te oferecendo um bem inferior para que você perca um bem superior. E quando que a gente cai? Geralmente, quando a gente não reflete sobre os verdadeiros bens da vida. E aí a gente olha para aquele bem e a gente não enxerga que se a gente pegar ele, a gente perde algo maior. A gente está cego, a gente não está vendo o bem maior que está aqui. E a gente vai lá e comete o erro. Então, de tudo quanto é tipo, né? Esse é um dos apenas, né? Então, precisamos de fortaleza para resistir às tentações e a nossa salvação depende disso. Agora, qual que é o grau máximo da fortaleza? É esse que o catecismo colocou aqui. Não temer nem mesmo a morte. Eu dei o exemplo aqui de não temer ser tido como mal educado para aquela mulher que me tentou para adulterar a minha esposa no meu casamento. Eu tive que fazer uma escolha. Eu não temi o que ela vai falar de mim na rua. Dane-se o que ela vai falar de mim na rua. O importa, eu temo perder meu casamento, eu temo mais perder a Deus. Agora o segundo exemplo, eu enxerguei que esse temor que eu tenho de desagradar meus amigos não tem tanto valor como esse temor que eu tenho de ofender a Deus. Esse temor que eu tenho de dar mau exemplo para aqueles que me conhecem e eu busco edificar. Então eu falo, dane-se os amigos nesse momento aqui, porque para isso aí eu não vou me meter não. Então, você veja que, de certo modo, na nossa vida nós temos que temer, nós temos que ter medo. Mas medo do quê? De morrer, igual colocou aqui? Medo de ser mal falado pelos outros, pelas pessoas? Se você está no caminho certo, você tem medo porque os outros não gostam desse mesmo caminho e vai falar mal de você? Esse temor que nós devemos ter? Não. O catecismo vai nos lembrar, nosso Senhor vai nos lembrar, né? Qual deve ser o nosso maior medo? Perder a Deus. Por isso que, sabendo que dos bens terrenos que nós temos, o mais precioso é a nossa própria vida, tanto que todo mundo chega àquela fase na vida, ou você está perto de alguém e a pessoa reflete, ela fala assim, olha, realmente nessa vida o maior bem que a gente tem é a saúde. Quando você convive com alguém doente, você sempre chega nessa conclusão. O maior bem é a saúde, porque está vendo, às vezes a pessoa está numa situação que o dinheiro não resolve, a medicina não resolve. E ela, ok, pode acontecer um milagre, mas pode não ter acontecido um milagre, então está naquela situação e aí você reflete e fala, o maior bem é a saúde. Agora,
sabendo que a vida, de certo modo, é o maior bem, você vai lembrar que nos primeiros séculos, nossos primeiros pais na fé, como nosso Senhor, eram tentados a dar a própria vida, ou renunciar à fé. Eram tentados a, olha, é o seguinte, ou você adora os deuses de Roma e o imperador, ou você será morto. Simples assim, faça a sua escolha. E aí, os nossos primeiros pais na fé ali, os apóstolos, inclusive, tinham que fazer uma escolha. E aí você vai enxergar que o que agiu dentro deles com a graça de Deus é uma virtude fortíssima da fortaleza. Na verdade, talvez jamais que a virtude fosse o dom da fortaleza, que é quando o Espírito Santo move a pessoa interiormente. Porque eles não temeram, como nós lemos aqui, nem a própria morte. Eles temeram o que eu acabei de lembrar aqui, o maior dos males, que é perder a Deus. Mas aí agora vocês vão enxergar assim, gente, para pensar. Outras vezes a gente já falou sobre isso aqui. Imagine agora, aconteceu uma revolução aqui no Brasil. Agora nós estamos diante de uma ditadura ateia, comunista, hardcore, marxista, nível hard mesmo. Então tem que abolir a fé, porque ela só serve para manter as estruturas de opressão e o capitalismo. Né? Seja o que for as acusações. Agora, não se pode mais cultuar a Deus em público. Aí digamos que vocês aqui querem ser fiéis. E vocês continuam buscando as missas clandestinas aí. E um dia, os guardas, o pessoal dos milico, que agora estão amando desse governo, pegam vocês no flagrante por uma denúncia de alguém na rua. E aí chegou os milico aqui e vai olhar para vocês e falar assim: vocês são os inimigos da paz pública, inimigos do Estado, vocês impedem a paz nesse país por não obedecer às ordens do governo. Então vocês são a escória da sociedade. Ou vocês param com isso, ou vocês morrem. Renuncia a Cristo agora, ou vocês morrem. E aponta o fuzil lá na cabeça de vocês. Cara, sinceramente, se eu me imaginar na situação agora, eu não arrisco a dizer que eu seria forte o suficiente. Cara. Eu não arrisco a dizer que eu seria forte o suficiente. Porque, para mim é fácil ver os apóstolos darem a vida por Cristo, mas vocês vão lembrar o seguinte: São Pedro, quando Jesus estava sendo levado para a morte, ele carregava a sua cruz, São Pedro indo lá, olhando distantemente, quando aquela mulher perguntou para ele: você, Galileu, você não é dos galileus que seguem Jesus? Vocês lembram bem o que São Pedro disse? Eu não conheço esse homem. Putz. Olha o raciocínio dentro de São Pedro. Ele viu que se aquela mulher identificasse que ele é seguidor de Jesus, daqueles mais próximos ainda, o que ele correria o risco de perder? A vida do corpo. E naquele momento, ele sentiu um temor tão grande que fez ele enxergar só o seguinte: qual é o bem que eu tenho que preservar? Minha vida natural, a vida do corpo. Esse é o maior bem que eu tenho que preservar. Então a minha amizade com Jesus, nem conheço aquele homem. E aí vocês vão lembrar que depois que passou aquele terror de medo de caramba, a mulher que me perguntou aqui, se eu falasse para ela que eu sou seguidor de Cristo, eu vou morrer. Mas agora que ela saiu aqui, aí o galo vai lá e canta, e ele se lembra do que Jesus disse um tempo atrás, né? Antes que o galo cante 3 vezes, terás me negado. E aí ele se arrepende. Por que ele se arrepende? Porque aí ele recorda que, na verdade, a vida do corpo dele não era o maior bem. O maior bem era permanecer com o Senhor dele. São Pedro, que conviveu 3 anos com Jesus. São Pedro, que andou sobre as águas pelo poder de Jesus ali, sustentando ele. São Pedro, que viu Jesus multiplicar os pães e os peixes para a multidão. São Pedro, que viu ele levantar paralíticos, curar cegos, curar mudos, curar os coxos. São Pedro, que viu
o Jesus falar para ele, olha, leva o barco mais adiante, e ele, São Pedro mesmo disse, não, já tentamos, Senhor, e não pescamos nada, mas em obediência à sua palavra vamos levar lá. E viu uma pesca milagrosa acontecer, e ele cai diante de Jesus e fala que é indigno de estar diante do Senhor. Esse mesmo São Pedro, gente. Deu para entender o grau do negócio? Por isso que eu falei assim, eu não me arrisco a falar que eu teria força, porque o São Pedro, forte São Pedro, corajoso, você vai lembrar que ele é um dos corajosos lá que dizia para Jesus, né, eu vou dar a vida por você. Ele viveu tudo isso, ainda quando chegou na hora da provação, ele ficou cego pelo medo e não enxergou que o bem maior era Jesus. E ele não teve força, ele não teve fortaleza suficiente para, enxergando isso, dizer, eu entrego a minha vida pelo bem maior. Mas vocês talvez vão lembrar que esse mesmo São Pedro depois esteve na presença de Jesus, que ressuscitado aparece para ele, renova, o mandato de que ele apacentasse as ovelhas. E esse mesmo São Pedro depois estava no cenáculo quando veio o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele traz um dos dons que tem exatamente o nome de fortaleza. Está na próxima página aí do Catecismo. E aí ele simplesmente nos recorda. O que é a fortaleza como dom do Espírito Santo? A fortaleza é um dom que nos inspira valor e coragem. Olha só, aquilo que faltou para São Pedro naquele momento. Valor e coragem para observar fielmente a santa lei de Deus e da Igreja, superando todos os obstáculos e os assaltos dos nossos inimigos. E aí você vai lembrar que depois do Pentecostes, São Pedro abre as portas de onde eles estavam escondidos e ele prega para umas 5.000 pessoas, se eu não me engano. Então mesmo São Pedro, que naquele momento da crucificação de Jesus, não tinha coragem de admitir que era cristão, depois da vinda do Espírito Santo, movido, podemos dizer aqui, pelo dom da fortaleza, agora ele enxergou, meu irmão. Agora enxergou, meu irmão. Essa vida aqui, podem me bater, podem me prender, mas eu vou falar do meu Senhor e Salvador. E abre as portas e vai pregar. E talvez vocês vão lembrar lá nos Atos dos Apóstolos que depois ele vai ser preso mesmo. Ele vai ser preso por continuar pregando. Ele vai ser levado diante dos judeus que vão falar assim, pare de pregar no nome desse Jesus. E ele vai nos lembrar, é a frase da hierarquia. Ele vai nos lembrar daquela grande sabedoria que diz, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ele enxergou agora. Ele enxergou e agora, ele não só enxergou, mas ele tem força para permanecer fiel à verdade que ele viu. Não, cara, é preciso ser fiel antes a Deus que aos homens. Você aqui, sumo sacerdote, está me dizendo para não falar de Jesus. Mas ele é Deus e é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens como você. E ele continua pregando, e ele vai ser preso. E aí você vai lembrar que o anjo libertou ele. E esse mesmo Pedro vai continuar pregando até a sua morte. E como que vai ser a sua morte? Eu tenho uma imagenzinha aqui para nos lembrar disso. Esse mesmo São Pedro vai depois morrer desse jeito aqui, como seu Senhor, crucificado. Então aí você vai enxergar o que o dom da fortaleza, que aperfeiçoa a virtude humana da fortaleza, faz na alma de um ser humano. E quer fazer na nossa alma também. Hoje, nós não devemos, isso não é só por hoje, mas nós não devemos confiar nas nossas próprias forças. Esse é o ponto, né? Porque se depender das nossas paixões humanas, o medo cega a gente e a gente renuncia a tudo, o que não deveria renunciar. Mas, olhando para a vida de São Pedro, a gente consegue enxergar o seguinte, olha, se nós clamarmos a ajuda de Deus, Ele vai fazer igual fez São Pedro. Vai ajudar com o Espírito Santo e vai nos dar a força. E essa força vai nos fazer, na hora que precisar, renunciar até a própria vida, temer menos morrer e temer mais perder a Deus, ao ponto de chegar até ao martírio. E esse é o ápice da fortaleza. Qual que é o ato máximo de fortaleza? Esse, dar a vida em nome de Deus, por Jesus, por Deus. São Pedro, nessa segunda vez em que foi preso
e agora foi questionado, né, se renunciava à fé ou não, ele soube escolher o melhor. Ele teve força interior para escolher o melhor, enxergando que essa vida é passageira e a vida eterna é o maior bem, e ele escolhe a vida eterna. E aqui, sobre isso, agora eu vou ler aquela historinha lá do São Policarpo, para vocês imaginarem a situação. Olha só, eu vou ler a história aqui desde que o São Policarpo foi preso, tá? E eu vou lendo e vocês vão imaginando, até chegar os momentos aqui onde ele começa a falar, e aí vocês vão ver essa fortaleza aqui agindo na prática, atuando no coração dele. Antes, olha que interessante, tem uma parte aqui, antes de narrar a perseguição dele, que está falando de alguns cristãos que quiseram ser mártires, assim, eles quiseram se fazer mártires, buscaram pela própria força, digamos assim. Sabe o que aconteceu? Quando eles se viram no estádio diante das feras, leões, que fosse, temeram tanto que se desesperaram. E aqui o livrinho já nos lembra, ó. Um dentre eles, chamado Quinto, da Frígia, ficou apavorado à vista das feras. Era ele que havia forçado a si mesmo e a outros a comparecerem ao tribunal e falarem, somos cristãos. E aí o procônsul romano, através de muita insistência, conseguiu persuadi-lo a jurar contra Deus e a sacrificar ao imperador. Isso é para lembrar disso, nós não devemos confiar nas nossas próprias forças. O martírio, ele é, de certo modo, um dom de Deus. Se Deus criar uma situação, permitir, melhor dizendo, uma situação como Ele permitiu para os nossos apóstolos de martírio, aí sim, eles serão sustentados pelo próprio Deus para passar por tudo aquilo. Agora, a imprudência de eu e você criarmos a situação, isso nós não devemos fazer, porque fazer isso é confiar, é achar que nós somos fortes o suficiente, né, para resistir. Mas a realidade é que nós somos fracos. E se formos fortes, é por ação divina. Muito bem, então ele vai narrar agora. Como persistiam em procurar o São Policarpo, que era bispo, né? Ele transferiu-se para outra pequena propriedade. E logo chegaram os que o procuravam. Não o encontrando, prenderam 2 pequenos escravos e um deles, torturado, confessou onde estava São Policarpo. Era-lhe de fato impossível permanecer escondido, porque até mesmo de sua casa o traíam. O chefe da polícia, que tinha recebido o nome de Herodes, olha o nome do chefe de polícia, Herodes, tinha pressa em levá-lo para o estádio romano, a fim de que Policarpo realizasse o seu destino, entrando em comunhão com Cristo, enquanto aqueles que o tinham entregue recebessem o castigo do próprio Judas. Numa sexta-feira, pela hora da ceia, guardas, aquilo que eu falei para vocês imaginarem com vocês, né, agora está acontecendo com São Policarpo. Está lá, numa sexta-feira, na hora da ceia, guardas e cavaleiros armados, como de costume, tomaram consigo o escravo e partiram como se estivessem perseguindo um bandido. Você vê, né? Chegando pela noite, encontraram São Policarpo deitado num pequeno quarto do piso superior. E ele era velho, tá? Ele podia ainda fugir daí para outro lugar, mas não quis e disse: seja feita a vontade de Deus. Ouvindo que tinham chegado, ele desceu e conversou com eles, que ficaram espantados com a sua idade avançada, com a sua calma e com tanta preocupação por capturar um homem tão velho. Aqui a gente já começa a ver que no coração desse cara, Deus já estava agindo muito. Porque você estava fugindo, sempre fugindo, já estava velho e continuava fugindo, para continuar edificando as igrejas e não ser preso. Agora que foi pego, a mentalidade dele, ou melhor, a sabedoria dele lembra, peraí, se agora, depois de tanto fugir, agora eu fui pego, Deus permitiu. Se até agora Deus me livrou, se agora Deus permitiu, então, olha o que ele disse: seja feita a vontade de Deus. Nos faz lembrar de Nosso Senhor? Vocês vão lembrar que Nosso Senhor, Jesus, em vários momentos do Evangelho, ele foi ameaçado de morte.
e até de apedrejamento, inclusive quando ele estava na vila dele. E você vai lembrar que ele fugia, saía correndo e fugia. Por quê? Porque não era chegada a hora. Mas quando chegou no Monte das Oliveiras e ele suou sangue ali na agonia, né? E ele rezando ao Pai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Quando ficou claro que não era possível, que era aquele cálice, chegou a hora, faça-se a sua vontade. Não foi assim que Jesus agiu? De certo modo, São Policarpo está agindo, ele está tendo a graça de viver como Jesus, em certo aspecto. Porque agora ele viu, chegou a hora, então seja feita sua vontade, né? Ele imediatamente mandou que eles dessem de comer. Para pensar, São Policarpo mandou dar de comer para os soldados que acabaram de prender ele e sabe que vai levar ele para a morte. E beber à vontade, e pediu que lhe concedessem 1 hora para rezar tranquilamente. Então, São Policarpo falou para os servos aqui, né, da igreja, sirvam esses homens aqui, eu só peço para vocês o seguinte, me dê 1 hora para rezar. E eles concederam. Então, ele foi rezar. Eles lhes concederam. Então, ele, de pé, começou a rezar, tão repleto da graça de Deus, que por 2 horas ninguém pôde interrompê-lo. Fico imaginando esses soldados romanos, né, cara? Executando a ordem lá e olhando tudo isso. Cara, é um velho. O cara lá tá rezando, mó sincero. Poxa vida, né? Os que o ouviam ficaram espantados e muitos se arrependeram de ter vindo prender um velho tão santo. Olha só. Quando por fim terminou de rezar, lembrou-se de todos aqueles que tinha conhecido, pequenos e grandes, ilustres ou obscuros, e de toda a Igreja Católica espalhada por toda a terra. Chegando a hora de partir, fizeram-no montar sobre um jumento e o levaram para a cidade. Até nisso, né? Semelhante, de certo modo, a Nosso Senhor, levaram ele no jumento. Era o dia do grande sábado. Herodes, o chefe da polícia, e seu pai Nicetas foram até ele. Fizeram-no subir ao seu carro e, sentando-se ao seu lado, procuravam persuadi-lo. Olha, os romanos faziam isso até o fim. Falaram, olha, por que vamos matar um cidadão aqui que pode servir a Roma, né? Vamos convencê-lo a ficar do nosso lado, a adorar o imperador, está tudo bem. Então, até o último momento ali, eles tentavam, né? Olha só o que eles disseram para São Policarpo. Que mal há em dizer que César é Senhor? Que mal há em dizer que César é Senhor? E oferecer sacrifícios e fazer tudo mais para salvar-se? Salvar-se aqui ele fala para não morrer, né? Você está sendo levado para a morte por não adorar a César. Só oferecer um sacrifício a César, que mal há nisso? Muito bem. E aí, ele nada respondeu de início. Como insistiram, ele falou, não farei o que vós estáis me aconselhando. Aqui você já pensa, se não fosse São Pedro, numa fala dessa aqui, naquela época lá, negou, né? Na época da crucificação de Cristo. São Policarpo aqui, já movido pelo Espírito Santo, diz, não vou fazer o que vocês estão dizendo. Simples assim. Não conseguindo persuadi-lo, lançaram-lhe todo tipo de injúrias. É assim, né? Não, vem cá, meu amigo, vem cá, vem com nós. Não, então seu bosta, agora você vai se lascar, né? Resumindo a história, né? Começaram a injuriá-lo e o fizeram descer do carro tão apressadamente que ele se feriu na parte da frente da perna. Fizeram descer tão rápido que caiu, né? Quando é assim. Sem se voltar, como se nada houvesse acontecido, ele caminhou alegremente em direção ao estádio. Aí o tumulto era tão grande que ninguém conseguia escutar ninguém. Imagina, um estádio cheio para ver matarem um bispo da Igreja Católica. Quando Policarpo entrou no estádio, veio do céu uma voz, dizendo, sê forte, Policarpo, sê homem. Puta merda, hein? Nós estamos falando exatamente disso, né? Da virtude da fortaleza. E olha o que a voz sobrenatural do céu diz a Policarpo: se forte. Se Deus pede que nós sejamos fortes, Ele ao mesmo tempo dá a graça de ser forte. É assim que é. Quando Deus pede algo, Ele dá a graça. Então nós veremos que ninguém viu quem tinha falado, mas alguns dos nossos que estavam presentes ouviram a voz também.
Finalmente o fizeram entrar, e quando souberam que Policarpo fora preso, levantou-se um grande tumulto. Levado até o procônsul, este lhe perguntou se ele era Policarpo. Respondeu que sim. E o procônsul procurava fazê-lo renegar, dizendo, não terminaram de tentar ele, né? Pensa na tua idade. E tudo mais que se costuma dizer como, jura pela fortuna de César, muda teu modo de pensar e diz, abaixo os ateus. Olha só que interessante. Como os romanos criam em muitos deuses, e nós católicos cremos em um só Deus, em consequência não cremos nos deuses deles. Para eles, nós éramos ateus. Eles chamavam nós de ateus. E tinha esse grito, abaixo os ateus, para perseguirem e matarem os católicos. E então ele disse para São Policarpo, jura para César e grita com a gente, abaixo os ateus. E olha só, Policarpo, contudo, lembra, é um velho, cara, olhava severamente toda a multidão de pagãos cruéis no estádio. Fez um gesto para ela, para a multidão, cara, pensa, imagina ele, velhinho. Fez um olhar severo para a multidão e olhando para ela, suspirou, elevou os olhos e disse, abaixo os ateus. Abaixo os ateus. Por quê? Porque eles não creem em Deus. Eles são os ateus de fato. E continua, o chefe da polícia insistia, jura e eu te liberto, amaldiçoa o Cristo. E agora vem uma das frases mais bonitas, chega a arrepiar, só de lembrar aqui, que mostra esse fruto da fortaleza, de quem não só enxerga o que é o melhor, mas de Deus recebeu a força de abraçar o que é melhor e renunciar aos bens menores pelo bem maior. Olha o que ele respondeu para quem disse para ele amaldiçoar o Cristo. Eu o sirvo há 86 anos e ele não me fez nenhum mal. Como eu poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Ele enxergou qual era o maior bem. O maior bem era não blasfemar a Deus que tanto o amou, que o salvou e que ele tanto amou. O maior bem não era preservar a vida dele, não era preservar a boa fama dele diante daquele público enorme, diante dos romanos, imperadores e tudo mais. Não era esse o maior bem. Bonito, né? Bonito. Ele continuava a insistir dizendo, jura pela fortuna de César. Policarpo respondeu, se tu pensas que vou jurar pela fortuna de César, como dizes, e finges ignorar quem sou eu, escuta claramente, eu sou cristão. Se queres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me um dia e escuta. O procônsul respondeu, convence o povo. Policarpo replicou, a ti eu considero digno de escutar a explicação. Com efeito, aprendemos a tratar as autoridades e os poderes estabelecidos por Deus com o respeito devido, contanto que isso não nos prejudique. Quanto a esses outros, eu não os considero dignos para me defender diante deles. O procônsul disse, eu tenho feras e te entregarei a elas, se não mudares de ideia. Ele disse, pode chamá-las. Para nós é impossível mudar de ideia, a fim de passar do melhor para o pior. Exatamente isso. Ele colocou em palavras o que nós acabamos de falar. Ele enxerga que ele está no melhor. O melhor é estar com Deus. Você não vai me convencer a passar do melhor para o pior. Essas foram as palavras dele. Mas é bom mudar para passar do mal à justiça. Ainda dá uma cutucada no cara, né? Sair do mal e entrar na justiça. O procônsul insistiu, já que desprezas as feras, eu te farei queimar no fogo, se não mudares de ideia. Policarpo respondeu-lhe,
tu me ameaças com um fogo que queima por um momento e pouco depois se apaga, porque ignora o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno, reservado para os ímpios. Mas por que tardar? Vai e faz o que queres. Ele tem os olhos sobrenaturais bem abertos e enxerga que até o fogo da morte por cremação não se compara, não é tão mal quanto o fogo eterno. Dizendo isso e tantas outras coisas, ele permanecia cheio de força, fortaleza e alegria, e seu rosto estava repleto de graça. Ele não só não se deixou abater pelas ameaças que lhe eram dirigidas, não se deixou abater. Isso é efeito da fortaleza. Mas o próprio procônsul ficou estupefado e mandou seu arauto ao meio do estádio para anunciar 3 vezes: Policarpo se declarou cristão. Gritou isso bem alto para a multidão ouvir, né? Para que eles, com mais ardor, fiquem desejando a morte dele, né? A essas palavras do arauto, toda a multidão de pagãos e judeus, moradores de Hermina, com furor incontido, começou a gritar: Eis o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses. É ele que ensina muita gente a não sacrificar e a não adorar. Dizendo isso, gritavam e pediam ao asiarca Filipe que lançasse um leão contra Policarpo. Este respondeu que não lhe era lícito, pois os combates de fera já haviam terminado. Então, unânimes, se puseram a gritar que Policarpo fosse queimado vivo. De novo, olha a analogia com a vida do próprio Cristo. Condenado por uma multidão, com Cristo diziam: crucifica-o, crucifica-o. Agora com Policarpo é queima-o. E então devia cumprir-se a visão que lhe fora mostrada. Enquanto ele rezava, aquela hora lá, né, que ele rezava, ele tinha visto o travesseiro pegando fogo e dissera profeticamente aos fiéis que estavam com ele: eu devo ser queimado vivo. Ele teve já na oração uma antevisão de que terminaria assim. Então as coisas caminharam rapidamente, mais depressa do que dizê-las. Imediatamente a multidão começou a recolher lenha e feixes tirados das oficinas e termas. Sobretudo os judeus se deram a isso com mais zelo, segundo o costume deles. Quando a pira ficou pronta, o próprio Policarpo se despiu, desamarrou o cinto e ele mesmo tirou o calçado. Ele nunca fizera isso antes, porque sempre cada um dos fiéis se apressava a ser o primeiro a tocar-lhe o corpo. Mesmo antes do martírio, ele já fora constantemente venerado pela sua santidade de vida. Imediatamente colocaram em torno dele um material preparado para a pira. Como queriam pregá-lo, ele disse: deixai-me assim, aquele que me concede força para suportar o fogo, me dará força para permanecer imóvel na fogueira, também sem a proteção de vossos pregos. Força. Então não o pregaram, mas o amarraram. Com as mãos amarradas atrás das costas, ele parecia um cordeiro escolhido de grande rebanho para o sacrifício, holocausto agradável preparado para Deus. Erguendo os olhos ao céu, disse: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado e bendito, Jesus Cristo, pelo qual recebemos conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, dos poderes, de toda a criação e de toda a geração de justos que vivem na tua presença, eu te bendigo, por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles possa eu hoje ser admitido à tua presença, como sacrifício gordo e agradável, como tu preparaste e manifestaste de antemão e como realizaste, ó Deus, sem mentira e veraz. Por isso e por todas as outras coisas eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada a glória a ti, com ele e o Espírito Santo,
agora e pelos séculos futuros. Amém. Quando ele ergueu o seu amém e terminou sua oração, os homens acenderam o fogo. Grande chama brilhou e nós vimos o prodígio. Nós a quem foi dado ver e que fomos preservados para anunciar esses acontecimentos a outros. O fogo fez uma espécie de abóboda, como vela de navio inflada pelo vento, e envolveu como parede o corpo do mártir. Ele estava no meio, não como carne que queima, mas como pão que assa, como ouro ou prata brilhando na fornalha. Sentimos então um perfume, semelhante à baforada de incenso, ou a outro aroma precioso. Por fim, vendo que o fogo não podia consumir o seu corpo, os ímpios ordenaram ao carrasco que fosse dar o golpe de misericórdia com o punhal. Feito isso, jorrou tanto sangue que apagou o fogo. Toda a multidão admirou-se de ver tão grande diferença entre os incrédulos e os eleitos. Aí você começa a enxergar por que tanta gente se converteu ao longo desses primeiros séculos, vendo os mártires. Porque ele via ladrões, bandidos de fato, morrerem dessas formas terríveis, e vinha o quê? Desespero, xingamento, né? A pessoa amaldiçoar tudo e todos, porque ela estava perdendo o que era mais precioso para ela, que era a vida do corpo. E quando elas viam um São Policarpo morrer, elas ficavam simplesmente admiradas, porque como pode esse homem morrer com tamanha paciência? E até, de certo modo, uma alegria, como a gente viu nessa última oração dele, de dar a vida por Cristo. E aí eles começaram a enxergar que tinha algo ali, né? Entre estes, o admirável mártir Policarpo foi em nossos dias mestre apostólico e profético, o bispo da Igreja Católica de Esmirna. Toda a palavra que saiu de sua boca se cumpriu e se cumprirá. Bom, com este exemplo aqui, nós podemos ver o máximo do efeito da virtude da fortaleza, que é o dom da fortaleza movendo uma alma a não temer nem a morte, nem os sofrimentos maiores do corpo, por amor a Deus. E este homem não era um São Pedro que viu a Jesus, não estava no cenáculo em Pentecostes. Este homem foi educado por um bispo, por um apóstolo, São João. Assim como eu e vocês participamos dessa mesma igreja católica, fomos também crismados por um bispo e recebemos o dom do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que fez São Pedro e São Paulo mártires. Isso significa que esse Espírito Santo quer nos dar essa fortaleza. Então agora é a nossa parte exercitar a fortaleza humana nos seus níveis, em que nos seus níveis humanos, né, naquilo que a gente pode praticar, buscar força na nossa vida, para que, e rezemos muito, né, peçamos muito a graça de Deus para que, se Ele permitir que nós sejamos provados em graus altos, que nós possamos estar na amizade com Deus para receber dele a força também alta para resistir. E esse dom do Espírito Santo que recebemos na crisma possa aflorar, possa soprar e nos mover, como moveu São Policarpo. Pela fé, pelo amor a Deus. Amém? Bom, algum comentário? Não, eu já estava meio familiarizado com esse tema, porque ontem assisti pela 7ª vez Paixão de Cristo de novo. É um filme que eu assisto quase sempre. Quase todo ano. Quase todo ano, quase todo mês. Daí eu vi novamente de novo. E Jesus, ele teve uma baita coragem mesmo de se entregar ali. E o povo gritando, crucifique. Porque primeiro gritam, soltem Barrabás, né? Soltem Barrabás. Daí Pilatos dá a mão. Ele fala, como quer, matem esse homem. Daí ele grita, crucifique. Eu lembrei disso. Eu queria perguntar, na verdade, como a gente difere, isso é mais por prudência, mas como a gente difere uma tentação de uma provação um do outro. Rapaz,
Agora você fez uma pergunta que eu nunca tinha pensado na resposta para ela. Eu nunca tinha pensado, porque, veja, a aprovação será aqueles momentos, de certo modo, ela pode envolver a tentação. Porque seriam os momentos em que Deus permite que nós sejamos tentados, para que, ao exercitar a fortaleza, né, resistindo à tentação, praticando ali as virtudes, a gente possa arraigar elas em nós. Porque você lembra que as virtudes, elas são hábitos, né? Que nós temos que praticar para que ela se torne algo natural em nós. Então, por exemplo, para que nós damos sempre aquele exemplo, né, que a Cátia Mari aqui dá risada que ela fala, se a gente pede a virtude da paciência. A paciência é uma das virtudes filhas da fortaleza, que está evidente, né? Se a fortaleza é ter a coragem e faz parte dessa coragem também o resistir, paciência está aí dentro. Inclusive, eu já deixei marcado aqui, para quando falasse da paciência, lembrar do seguinte: eu achei muito bonito que nesse livro das virtudes, quando ele fala da paciência como filha da fortaleza, ele vai nos lembrar que a paciência, ela tem a ver com suportar sem tristeza nem abatimento de coração os sofrimentos físicos e morais, sobretudo quando eles duram muito tempo. Eu achei interessante isso, porque eu penso na paciência, paciência é eu suportar o incômodo, seja ele de que tipo for, né? Grande ou pequeno, mas suportar. Mas eu achei bonito isso aqui, gente, quando ele falou aqui que a paciência é suportar sem tristeza. Aí eu comecei a ver que talvez eu não seja tão paciente como eu até pensava. Porque uma coisa é eu resistir, outra coisa é eu resistir e não me entristecer. São Policarpo, nessa narração, foi paciente? A prova está naquele momento lá, em que, sendo preso, ele oferece alimento para os perseguidores e não se abateu. E aí, como você estava falando da questão da tentação e da aprovação, veja, na medida em que as tentações vão surgindo e nós vamos reagindo a elas, na medida em que a gente reage do modo correto, a gente vai adquirindo a virtude. Então, a tentação, ela é um ato do inimigo, que se você cede a ela, isso fere a sua alma, gravemente. Porém, a permissão de Deus de que você seja tentado só ocorre porque, como vai nos lembrar, agora é São Tiago, se não me engano, que vai nos lembrar, que Deus não permite que nós sejamos tentados além de nossas forças. Deus não permite. Então, o que Ele permite é porque Ele está ali, e se nós recorrermos a Ele, Ele vai nos ajudar. E na medida em que nós irmos vencendo, a gente vai nos santificando, a gente vai sendo purificado interiormente. Aí, como discernir então se eu estou numa tentação ou numa provação? Bom, aí você deve buscar alguns métodos, né? O que eu penso de imediato, já que eu falei que eu nunca parei para pensar nisso. De imediato o que eu penso? Bom, e tem a ver com a virtude da fortaleza. Um dos braços da fortaleza, eu vou responder isso aqui, mas eu tenho que falar dela. A gente falou aqui da fortaleza que tem dois aspectos, né? O resistir, e eu falei para vocês que tem o atacar também. Isso às vezes não fica evidente. Assim como a paciência é uma das filhas da fortaleza, mas a paciência ela age em resistir, não se deixar abater, existe uma virtude que é filha da fortaleza chamada magnanimidade. Um nome grande, é pouco falado, pouco usado, mas é importantíssimo. E o que é a magnanimidade? É a virtude especialmente necessária que vai nos ajudar a buscar os bens árduos. Ou seja, você vê um bem, você fala, nossa, aquilo é muito bom, eu preciso fazer aquilo. Os outros, não posso esperar dos outros, eu tenho que fazer. E você vê, calcula, conta com a graça de Deus e você começa e vai.
Isso é um ato de magnanimidade e é fruto da fortaleza. Ou seja, você tomou força, você tomou coragem e encara um desafio porque sabe que ali você está em busca de um grande bem. E aí, olhando para essa questão, um exemplo, que eu vou dar o exemplo do estudo catecismo. Eu olhava para a ideia de fazer o estudo catecismo. Para mim, isso era um grande bem. E eu já falei em outro momento, eu tinha medo de começar. Eu fazia as contas aqui e pensava, eu acho que eu ainda não consigo falar sobre. Mas aí, rezando, me preparando, eu comecei a me preparar, comecei a ler o catecismo mais, ler esses livros, estudar, tal. Chegou um momento ali em que eu falei assim, né? Agora vai. E eu vou começar. E peito para frente. Tá aí 1 ano e meio, dando a cara a tapa e fazendo. Na minha vida, isso foi um ato magnânimo. Ou seja, foi enxergar um grande bem que eu via que se eu não fizesse, os outros não iam fazer. E aí quando chegou um momento onde eu falei, agora eu acho que eu já consigo fazer. Com a graça de Deus, vamos fazer. Coragem. Peito para frente, peito para o ataque, vamos. Isso é magnanimidade. Agora, uma vez que eu comecei a empreita, ok, tive um ato magnânimo, ou seja, magnânimo é grande alma, ou seja, tive uma grandeza de alma de pôr a cara a tapa e fazer essa empreita. Agora, essa empreita vai incluir provações. Eu escolhi uma missão isso aqui. Então, se dentro dessa missão, aí agora eu chego aqui, o ar começa a não ligar. Ou, sei lá, do nada as pessoas começam a não vir mais. Tudo isso é para mim provação. Que me vai fazer pensar, hoje não veio ninguém, então vamos parar com o catecismo? Eu não consegui uma salinha na igreja hoje, nossa, nem a igreja quer me ajudar, por que eu vou continuar a fazer? Em 1 ano e pouco já aconteceu muita coisa desse tipo assim. Então aí nesse sentido, Lucas, eu vejo esses empecilhos como provação. Por quê? Porque estão dentro de um bem, de um caminho para um bem. Estão atrapalhando um bem que eu estou buscando. Então aí eu falo, isso aqui é provação. Porque eu sei que o que estão fazendo é bom. Então começa a acontecer algumas coisas contras, aí eu já enxergo que se vem contra um bom propósito, é uma provação. É igual quando a gente está tocando violãozinho na igreja, aí começa a dar problema no som. Você tá lá de boa, né? O som funciona sempre. Aí você vai tocar na missa, começa os barulhos. Provação. Nossa, agora que você falou, mano, quantas vezes lá na Palote, cara, quantas vezes assim, do nada, eu errava a música, mas errava feio, sabe? E aí eu ficava ali assim, e aí eu lembrava disso. Cara, isso é provação. Porque como que fora daqui eu não erro? E aqui eu erro? E sabe o que eu lembrava? Eu lembrava o seguinte, eu estava na missa, e na missa eu estou ali para viver a missa, não estou só para cantar. E quando eu errava, aquilo me deixava chateado, eu ficava pensando naquilo. A minha tentação era ficar pensando no meu erro o tempo inteiro e não prestar atenção em mais nada, ficar nervoso. E aí, com o tempo, eu comecei a me tocar. Eu falei, cara, isso aí é sacanagem. É sacanagem. Eu não vou cair nessa. Aí eu pedi ajuda para Deus para continuar sem se desesperar, né? Sem ficar muito perturbado, porque um pouco eu sempre vou ficar. Se um dia eu não ficar, porque aí já é dom do Espírito Santo movendo ali, já não tem mais o meu esforço humano, porque enquanto depender do meu esforço, tá fraco. Mano, você acredita nisso? Meu violão caiu, mano. Esses momentos seriam, na minha interpretação, provação. Então, Lucas, se você começa um grande bem, você falou, cara, eu vou ser catequista. Começar a dar coisas erradas contra isso, eu já enxergaria com provação. Eu enxergaria com provação. E agora que eu comentei para vocês, né, sobre a magnanimidade, isso é importante. Aqui esses livros, eles lembram dos filhos, né, da fortaleza. Então, para resistir, a gente tem perseverança, paciência, constância. Achei interessante também, ele diferenciou perseverança de constância. Ele falou o seguinte, ó. Então, Michele, vou usar você como exemplo agora, Michele. Ano que vem, vai começar o ano. Aí você tá você faz todo um projeto para aquela turma que você vai dar aula naquele ano.
Você planeja e você antevê as dificuldades, porque você já sabe o público, como é que é e tudo mais. Você antevê tudo com prudência e você inicia, encoraja, agora eu vou fazer isso aqui. Pá, começou. Já sabendo que vai ter provações. Aí no meio do caminho começam a vir as provações. Aí você, eu sabia que não sei isso, mas agora não vou deixar isso me abalar. Vamos lá. Isso é agir com perseverança. Mas, o que pode acontecer, Michele? De repente acontece um negócio, uma provação que nem passou na tua cabeça. E aí você fica assim, e agora como é que eu faço? Mas ninguém vem trabalhar aqui esperando isso. Eu imaginava isso e aquilo. Agora surge uma coisa que eu não fazia ideia, que eu tenho que lidar. Ali você tem que ter constância. Essa diferenciação, no meu dia a dia, eu nunca usei. Nesses livros aqui, eles mostraram que há essa diferença na análise que, por exemplo, que Santo Tomás faz das virtudes, que Santo Tomás que faz essa divisão bonitinha da fortaleza e suas filhas. A constância é a virtude que vai ajudar eu e vocês a permanecer no propósito quando surgirem imprevistos. Aí era essa a diferença que ele dava. Da coordenação? Aí é uma constância. Eu falo assim, tem cada provação. Eu agora antes de vir, deu um BO lá que eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido de finalizar um diário. E aí disso que eu esqueci, agora deu uma enrolação toda lá, assim, depois, nossa, que transtorno, cara. Por causa de uma coisinha de nada que eu não esperava. Eu acordei cedo, eu entrei no site, finalizei tudo que eu vi. Só que tinha umas 2 turmas que eu tinha que mudar a página lá para finalizar. E aí eu não vi. E aí isso está me dando um transtorno agora. E aí eu tava lembrando, né? Poxa vida, tem que suportar isso aí, né? Tem que corrigir e tudo mais. E outra palavra que ele colocou aqui, além da magnanimidade, dessa parte da força onde nós temos que agir e não resistir, temos que atacar. Nós precisamos sair da inércia para fazer as coisas acontecer. Então ele fala da magnanimidade e da magnificência. A magnificência, palavra também que é raríssimo ver, tem a ver com você estar disposto a gastar para concretizar aquele projeto, bom projeto. E aí esse gastar, seja a tua vida, dinheiro, entra o financeiro aí também. Ele dá o exemplo aqui dos ricos, que podem e deveriam, né? Seria uma grande graça se fizessem muito pelas obras da igreja. Porque se eles forem magnificentes, enxergarem o bem que há naquelas obras e se empenharem ali a sua parte material, né, o dinheiro, aquilo pode dar muitos frutos, né? E para fechar agora, só vou citar também para vocês o que seriam algumas fraquezas. Beleza, então eu tenho que ser forte, tem coisas na vida que eu tenho que ser magnânimo, se ninguém vai fazer por mim, eu tenho que fazer, tem que ter coragem, né? Quais são as tentações de fraqueza que vêm para nós? Deixa eu pegar aqui para vocês. Página 155. Eu vou ler a pergunta e você reflete aí. Vou ler a pergunta? Não, vou comentar as fraquezas. Algumas fraquezas, que é o contrário da fortaleza. Vamos ver se você acha isso na tua vida. Entre outras, podemos mencionar as seguintes fraquezas. Letra A. Fugir de ideais, tarefas ou deveres só porque são difíceis. Agora nós, os mais novos aqui, né? Eu começo. Fugir dos grandes ideais só porque eles são difíceis. Vivemos na cultura da facilidade, do menor esforço. É evidente, né? ChatGPT é um exemplo disso. Essa mentalidade é uma fábrica de pessoas de caráter débil, que recuam perante as dificuldades e nunca chegam a nada sério. Todos deveríamos desejar o que certo estudante solicitava a São José Maria. Ele dizia o seguinte: peça que eu nunca queira deter-me no fácil. Esse era macho, esse eu respeito. Chegar para o santo e falar assim: olha, reze por mim. Reza pelo quê, meu filho? Peça para que eu nunca fique, né, no que é fácil. Esse é macho. Esse é bruto. E aí o santo respondeu: já o pedi. Agora só falta que você se empenhe em cumprir esse bom propósito.
Tome. Então vai, né? Outro exemplo. B. Encolher-nos e parar quando surge um obstáculo que nos desafia. É o que nós estávamos falando agora, né? Você está ali no bom propósito, surge um obstáculo que você não esperava. Você se encolhe, você para, ou você encara. Os obstáculos existem para que os superemos e para nos engrandecer, não para que os contornemos e para nos apequenar dentro deles. Está parecendo motivacional, mas é um motivacional porque a tua vida espiritual depende disso aqui também. Você tem que ter esse ímpeto, né, Vitor? Daqui a pouco vai parecer coach aqui, né? Outro medo, C. Esse daqui é o que mais pega a gente, ó. Ter medo do sacrifício. Medo da dor. Esquecendo que nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Então, vocês três aqui, os mais novinhos. Nossa, essa idade aí é a idade do ideal. Vocês estão só pensando, né? Quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí você está enxergando coisas muito boas. Só que não se esqueça disso, tá? Nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Eu quero ter uma família santa. Tá bom, meu pai. Então, se prepara, porque você pode iniciar um relacionamento e pode não dar certo, você vai ter que procurar outro. As coisas não vai ser assim, ó. Eu quero formar uma família santa, a primeira namorada já dá certo. Não é assim. Você tem que estar preparado para os sacrifícios, para enfrentar as dificuldades. E pode dar certo também. Se der certo, ótimo. Aí menos uma promoção. Menos uma promoção. Você quer bastante dinheiro para ajudar a sua família. Sem sacrifício não vai, meu amigo. Você quer passar no concurso. Sem sacrifício não vai. E assim vai. E assim por diante, né? Enfim. D. Ter pavor do sofrimento. Veremos ao meditar sobre a paciência, isso que ele fala, né? Que a paciência, que é a arte de sofrer com fé e amor, que faz parte da virtude da fortaleza. Por ora, basta meditar essas palavras. Quero que sejas feliz na terra. Não serás se não perderdes esse medo à dor. Essa é para vocês, ó. Querem ser felizes na terra? Percam o medo da dor. Porque não tem como viver nesse mundo sem dor. É aquilo que eu falava lá no encontrão. Ou a gente deixa Deus transformar a nossa dor em algo salvador para nós, ou teremos dor sem sentido. Ou Deus dá significado para a nossa dor, ou a gente se desespera em meio ao sofrimento dessa vida, porque essa vida é sofrimento. Eu comentava disso lá no retiro, né? Falava muito sobre essa questão da tentação do suicídio mesmo, né? Porque a pessoa não vê sentido em uma vida com tantos sofrimentos e tantas provações e tentações, vamos também colocar, e tudo, né? Ou seja, a vida é uma batalha. E aí entrava esse ponto. Ou a gente deixa Deus dar sentido aos sofrimentos, ou a gente realmente não vai enxergar sentido neles e vai se desesperar. E aí eu lembrei pro pessoal o seguinte, falei, olha para... Às vezes a gente fica desesperado, o que eu fiz para merecer tanto sofrimento? E aí eu fiz eles lembrar o seguinte, gente, o sofrimento faz parte da existência humana, independentemente de você ter culpa ou não. Quer a prova? Olha para Nossa Senhora. Imaculada Conceição. A mulher não teve pecado nessa vida. Nossa Senhora sofreu? Sofreu, e muito. Jesus mal tinha nascido, ela já tinha que fugir. Sendo pobre, você imagina que uma viagem para o Egito deve ter sido muito agradável para Nossa Senhora? Não. Sendo pobre, imagina. Você pobre fazer uma viagem daquela. E depois volta. E depois vê o filho, no auge da maturidade, aos 33 anos, ser humilhado, escarrado, afrontado e morto. Nossa Senhora, o que Nossa Senhora fez para merecer tanto sofrimento? E nós meditamos, né? As chagas no coração de Nossa Senhora, também as dores de Nossa Senhora. Tantas dores ela teve. Ela teve culpa para merecer essas dores? Não.
Mas estes sofrimentos de Nossa Senhora junto com Cristo fizeram ela crescer em santidade ainda mais. E de certo modo contribuem hoje para a nossa salvação, na medida em que ela se torna exemplo para nós de como lidar com os sofrimentos da vida. Mas ela, em primeiro lugar, isso que era o ponto, é enxergar aqui. Gente, se Nossa Senhora sofreu, e sofreu tanto, perdeu quem tanto amava, a dor da perda, e nós que não somos santos, e nós que temos pecado, temos que lidar com o sofrimento. Mas aí lembra esse ponto, o sofrimento de Nossa Senhora com Deus se tornou ressurreição e salvação. E hoje ela está mais feliz que todo mundo nessa terra lá no céu. Teve as 7 dores lá no coração, mas hoje elas todas se tornaram como um troféu de alegria. Perguntando, eu não terminei todo o meu curso lá na época, né? Mas e São José? Porque a gente vê todo o Calvário com Nossa Senhora junto com Jesus Cristo. Sim. Mas em nenhum momento a gente vê o Calvário São José junto com Jesus Cristo. Esses dias eu fui o pessoal meditar um pouco do Calvário de São José para ver como que São José é macho mesmo. Lá no grupo de jovens, não sei se você estava, Arthur. Foi lá na capelinha. A gente pegou ali São Lucas, na primeira parte, que é a única parte que fala de São José, depois não fala mais. E aí a gente estava meditando ali, né? Cara, São José era macho mesmo, né? Pensa, o cara estava lá prometido de casar com Nossa Senhora, ela aparece grávida. E ele ouviu de Deus, né? Que o filho... No primeiro momento ele recusou. Exato, esse ouvir de Deus que o filho devia ser aceito porque era fruto de Deus, né? E ele aceitar aquilo e depois ele passar por tudo isso que eu falei aqui, né? Para proteger Jesus. Sofreu, mesmo sendo um homem santo. E ele, inclusive, né, morreu, e inclusive até hoje eu não sei quando foi que São José morreu, nem do que ele morreu. Eu não me recordo, por isso que eu falei que eu não terminei meu estudo bíblico, né? Vamos fazer uma reflexão aqui também, ó. São José, cara, olha esse homem, foi o responsável por cuidar da Sagrada Família, meu amigo. Para um homem, essa missão é das maiores possíveis, talvez. Cuidou da mulher mais santa desse mundo e do próprio Deus feito homem. Você está de brincadeira. Cuidou daquele que o salvou. Esse é o nível. Esse homem que fez tudo isso, a gente não sabe nem direito quase nada dele. Ou seja, não ficou nessa, vamos dizer assim, não ficou na história assim aquele louvor e honra, né, a São José. E aí você pensa assim, poxa vida, né? Não merecia às vezes mais honra e tudo mais, mas isso é aos nossos olhos humanos, né? Porque São José, ele tem a maior honra, a maior alegria, porque está no céu por tudo que ele fez. Se nós sabe isso ou daquilo da vida dele, ele está, como disse, o que isso importa de fato, né? Ser honrado, o que importa é ter a honra de Deus, né? Isso daí... Eles não morreram, né? Eles foram levados às terras. De Nossa Senhora temos a Assunção, de São José, não. São José, não. Porque São José fica em branco ali. Uhum. Então, o anjo foi levado ao céu, não? Não, São José não. Isso eu digo com certeza, porque eu nunca vi no catecismo nem nada, né? A Assunção é só de Nossa Senhora. Só de Nossa Senhora. Mas é isso que eu comentei, eu lembro que no dia era para refletir sobre essa realidade de nós homens não buscarmos ser lembrados nesse mundo. O que importa é ser lembrado por Deus. É a vida de São José. Fez tudo o que tinha que fazer, saiu de cena. Porque o que importa é que Deus o recompensará, não nós, né? Não nós. E daí a gente vai no contraponto também. Por que Nossa Senhora é tão sacrificada nos nossos dias de hoje? Porque ela não pode ser lembrada por outras religiões, a não ser a Igreja Católica. Ele não é elevada com tanta importância da nossa Igreja Católica. Então ela é sacrificada nos nossos tempos e na Bíblia ela é mais elevada. Então assim, é bem interessante fazer as analogias diárias de hoje. Sim. Nós cumprimos a profecia, né? Nossa Senhora lembrou lá no Magnífica, né? Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. E é o modo como a veneramos e a proclamamos. E aí é a contradição daqueles que, dizendo amar a Cristo, não cumprem a profecia de proclamá-la bem-aventurada, né? Bom, dito isso, acho que deu para entender que das tentações de fraquezas, né?
essas tentações de não abraçar os altos ideais, de fugir dos medos, fugir dos sacrifícios, né? Fugir dos sofrimentos. Aqui ele nos lembra de ser do tipo comodista, que no dia a dia a gente fala do medíocre, né? Ficar na mediocridade. Ser do tipo comodista, que quer ser feliz vivendo vida normal, como todo mundo, uma vida medíocre, e se apavora em complicar a vida. A esses Deus pode lhes dizer: vira as costas ao infame quando te sussurra ao ouvido. Para que has de complicar a vida? Caramba, isso aqui é uma situação no Antigo Testamento, pelo jeito. E, mais uma tentação, ser do tipo mole e frívolo, que deveria meditar seriamente essas outras palavras. A palavra é a seguinte: não caias nessa doença do caráter que tem por sintomas a falta de firmeza para tudo, a leviandade no agir e no dizer, o estouvamento, a frivolidade numa palavra. Essa frivolidade, não esqueças, torna os teus planos de cada dia tão vazios, tão cheios de vazio. Se não reages a tempo, não amanhã, mas agora, fará da tua vida um boneco de trapos morto e inútil. Isso aqui está sempre nos lembrando esse aspecto da fortaleza da ação corajosa, se você quer algo grande, algo bom, né? Que é a salvação da alma, a santidade, né? Cuidado também pela tentação de ser dos que acham que fizeram muito e se cansam de fazer até o que seria o mínimo imprescindível. Deveria aplicar a si mesmo este cutucão, que é o seguinte: não seja frouxo, mole. Já é tempo de expulsar essa estranha compaixão que você sente por você mesmo. Diante disso, vamos fechar com uma última sequência de perguntas. E depois eu vou mandar foto para vocês meditarem em casa. Será que eu vivo a fortaleza no meu dia a dia? Então, vou me questionar. Eu me desculpo dizendo que sou fraco, ignorando que isso não justifica nada? Pois todos, com a ajuda de Deus, temos a possibilidade e o dever de cultivar a virtude da fortaleza? Eu perco a paz e me irrito quando aparecem dificuldades inesperadas? Puta merda, essa daqui, eu já anotei do lado aqui já. Quando eu li isso, eu já falei, aqui eu já vi que, né? Olha, eu perco a paz e me irrito quando aparecem dificuldades inesperadas? Sinto-me facilmente vítima da incompreensão dos outros ou das circunstâncias? Já refleti sobre o fundo de verdade que tem esses dizeres pintados no para-choque de um caminhão de estrada? Aí ele dá um exemplo. A vida é dura para quem é mole. Eu já parei pensando no fundo de verdade que tem nessas frases aí. Em certo aspecto, né? Eu mudo de planos e horários só porque custa seguir o plano previsto? Putz, grila. Esse aqui me pega também. Eu tenho muitos caprichos e manias que são para mim uma coleção de imprescindíveis coisas que seriam perfeitamente dispensáveis. Aquela história, se não tiver isso aqui, eu não faço. Sou mole até para o esforço físico de me levantar da cadeira e prestar ajuda a alguém que precise de um pequeno serviço? Sou, como dizia um humorista, uma meba de sofá? Ou seja, alguém incapaz de sentar-se sem se esparramar nas cadeiras, poltronas de sofás, como se fosse um coloidal feito de gelatina? Puta merda, isso aqui também pega, hein? Eu, quando sento na cadeira, ele vai indo, quando vejo, está esparramado. Até isso me chama atenção, né? Tenha força, sustenta esse corpo, né? Ai. Aí ele tem um exemplo para pais. Educa os filhos na falsa liberdade de quem consente em todos os seus caprichos e imposições? Facilito a infantilização de filhos adolescentes ou já alunos de cursos superiores, pagiando-os como se fossem bebês? Levo-os à balada e vou procurá-los altas horas, dou-lhes carona até a faculdade para que não se incomodem pegando o ônibus ou metrô? Tipo assim, uma super proteção, né? Que impede a pessoa de encarar as dificuldades da vida? Já refleti que os pais pouco exigentes e muito condescendentes
Criam nos filhos personalidades inconsistentes, incapazes de encararem com coragem as lutas da vida? Caio na cilada de achar que a disciplina bitola e sufoca a liberdade? Não percebo que a disciplina é uma fábrica de... Não percebe que a indisciplina é uma fábrica de caprichosos, egoístas e covardes? Enfim, busquemos então ser magnânimos e fortes com a graça de Deus. Sem ela não vai dar não. Saiamos daqui com essas duas noções. Ser magnânimo, porque Deus pede grandes coisas de vocês. Na sua vida, no seu contexto, onde você vive, onde você trabalha, com a tua família. Lá, você é chamado a ser santo. Tem coisa maior que isso aqui nessa terra? Não, irmão. Ser médico não é nada perto de ser santo. Então, saiam daqui já enxergando. Deus quer grandes coisas de vocês. Então, vocês precisam pedir a Ele a graça da fortaleza, porque você precisa ser forte de agir pelo bem, mesmo que isso exija sacrifícios. E aí, o segundo passo é, uma vez que você começa a grande empreita, peça a força de suportar as dificuldades e provações que vão vir. E que nós tenhamos a graça de ser um pouquinho parecidos com um São Policarpo ou um São Pedro depois da conversão, para que a gente possa também colocar Deus em primeiro lugar em cada aspecto da nossa vida e a gente consiga pôr em prática essa renúncia a tudo mais por amor a Deus. Que lembrando daquele exemplo que eu comentei aqui, peçamos a graça de Deus para isso, porque se depender das nossas forças, é perigoso. Depender das nossas forças é perigoso. Amém? Fiquemos de pé para a nossa oração, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Repitam comigo. Senhor Jesus, eu te suplico, a vós, fonte de toda força, faz-me forte, faz-me corajoso, me ajude a começar as obras que o Senhor espera de mim e me dê a força para perseverar, para ter constância, para junto contigo resistir às tentações, passar pelas provações e alcançar a meta, que é o céu, que é a santidade. Peçamos então tudo isso também por intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro, rogai por nós. São Policarpo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos fortes com a graça de Deus.